E aí, meus queridos, firmeza? Como é que vocês estão? Todos bem? Todos felizes? Todos ainda extasiados? Com aquela catarse de quarta-feira, aquela coisa deliciosa. A gente merece, é bom curtir o momento, a gente merece ser feliz durante nem que seja por um breve período de tempo, até a gente entrar em modo concentração de novo no domingo. O jogo é duro, não acabou, não tem nada decidido, o jogo do time do Cruzeiro é bom, é favorito, como todos os especialistas falam. O time deles é melhor, o time deles é um visitante muito bom. Então é isso, humildade total. Quem somos nós, né? Porra, vamos na humildade, vamos torcer pra dar tudo certo. Mas estamos sim todos felizes, cansados também, né? Vocês devem ter tido tempo de descansar, eu ainda não. Cheguei em casa agora há pouco, enquanto eu gravo esse vídeo aqui pra vocês, ó, 3h46 da manhã de sábado. Contar minha epopeia pra vocês rapidinho, vocês me dão um minuto. Tem uma pá de coisa pra falar hoje, uma pá de coisa pra falar. O vídeo não vai ser curto, mas antes tentei voltar de BH pra casa na quinta-feira, aquele caos nos aeroportos por causa dos voos cancelados, como vocês sabem. O meu voo tinha comprado com milha, mano, é incrível, mano. Eu compro as paradas com milha, eu perco o voo, cancela, muda a data, alguma coisa acontece. Aí lá tava eu no aeroporto, em BH, eu ia pra Brasília. Meu voo era pra Brasília pra depois vir pra Florianópolis. Você sabe que eu moro em Florianópolis já faz 14 anos. Aí beleza, eu fico olhando lá no painel e portão que não aparece, eu tranquilo. Porque eu vou pra Brasília, porra. Foi pra Floripa, ou seja, o pessoal que vai pra São Paulo tá fudido, pra mim tá suave, né? Falei, vai dar tudo certo. E nada do meu voo, o voo era 6 horas, 5 horas nada, sem portão. Cheguei no amigão lá, falei, amigão, e aí? Ele olhou lá, falou, putz, você vai pra Brasília e de lá você tem a conexão pra ir pra Floripa, né? Falou, então, eu acho que não vai dar porque o seu avião nem saiu de São Paulo ainda, seu avião vem de São Paulo. Eu falei, mano, não fala que meu avião vem de São Paulo. Ele falou, vem. Então você vai perder o seu voo pra Florianópolis, você vai ter que ficar em Brasília, mas fica tranquilo. O pessoal da Gol vai te pagar as 2 diárias pra você ficar em Brasília até dia 14. É que eu tava felizão, né? Eu falei, amigão, não... Imagina, tem jogo do Corinthians no domingo, eu tenho que ir pra casa, eu tenho formatura da minha filha, tem a par de coisa pra fazer, não dá. Me desculpa, eu vou ter que pedir reembolso então das suas milhas. Falei, legal. Peguei um busão na rodoviária de BH, fui pra São Paulo. Cheguei em São Paulo hoje de manhã, às 8 horas da manhã. O primeiro busão que tinha pra Floripa era às 11h30. E eu fiquei das 11h30 da manhã até às 11h30 da noite num busão pra poder chegar em casa. Cheguei em casa agora, acabado, cansado, feliz. E tendo que fazer um videozinho pra dividir todos esses assuntos com vocês. Tô fudido amanhã, desculpa o palavrão. Tomei bronca, viu? Trombei a galera no jogo e uns 2 meus falaram pra mim, você precisa parar de falar palavrão, mano. Eu falei, porra, de novo esse papo. Não, deixa eu te falar. Pô, assisto com meus filhos, assisto com a minha filha. As crianças gostam de você também, Kaká. Tem as crianças assistindo, porra. E eu falo, mano, meu conteúdo não é pra criança, é adulto. Tá bom, mas custa? Custa se esforçar um pouquinho? Tá com razão, né? Ou seja, eu vou me esforçar um pouquinho, tá? Pensando nas crianças que eu tanto amo. Não é a pegada do canal, uma firmeza, eu vou me esforçar. Eu vou tentar, tá bom? E é isso. Matamos aqui, cheguei, feliz. Então vamos lá, 3:50 da manhã. Vamos gravar esse vídeo, não sei, vou ver se eu posto... Vou postar na madrugada mesmo, assim que acabar. Porque, 3:50, eu vou parar de falar umas 5 e pouco. Vamos que vamos, daqui a pouco eu solto então. Então vamos lá, o que eu tenho pra falar pra vocês? Ainda sobre o jogo contra o Cruzeiro. Eu tinha esquecido de falar no vídeo anterior, mas vou falar agora da desastrada também, declaração do seu Dorival depois do jogo contra o Juventude. Quando perguntado sobre o que o torcedor do Corinthians poderia esperar do jogo com o Cruzeiro, e ele fala a mesma coisa que vocês têm visto ultimamente, um time organizado e papapá. Não, mano, todo mundo falando, como assim? Não fala pra nós que nós vamos ver a mesma coisa que nós estamos vendo nos últimos tempos, pelo amor de Deus. Porra, era justa causa ali, podia mandar o Dorival embora ali, se fosse pra ver a mesma coisa, porra. Enfim, e o pessoal falou pra mim, pede desculpa pro Dorival, então vamos lá. Vocês estão de brincadeira, né? Não pedi desculpa porra nenhuma. O que aconteceu é que esses vagabundos do time do Corinthians que escolhem o jogo que querem jogar, escolheram correr contra o Cruzeiro. Só faltava não terem feito isso. Os caras estão no spa aí faz 6 meses. Enfim. Confesso pra vocês, já falei, muita gente falou, quando vimos a escalação com Maicon e Bidon, falando, pelo amor de Deus. E agora eu sou obrigado a ver as crianças do Twitter, do X, falando pra mim, fala do Bidon aí. Bidon jogou pra caralho. Então, vamos lá.
Não, ele não jogou pra caralho. O Bidon fez uma partida ok. E eu reparei, nos 2 lances pelo menos, ficou em pé, não perdeu a bola, deu o passe certo. Isso chama jogar futebol. Só falta eu ter que agradecer o Bidon por ter feito um jogo 5,5. Um jogo 6. Foram recuperar um vídeo meu, que eu caguei na cabeça do Bidon, eu falei, ô Bidon, cala minha boca. Vira um jogador de futebol, começa a ser útil, seja mais hominho, seja mais firme, seja mais útil. Um cara que escreveu pra mim, pô, pegou pesado. E não, irmão, não peguei pesado. Ele que pega pesado com a gente. Esses jogos ridículos que ele faz é que pegam pesado com a gente. Vamos parar de inverter valores. Eu tô começando a ficar com saudade da fiel histeria, quando vocês reclamavam mais. Como vocês estão se contentando com pouco. Mas ok, jogo honesto do Bidon. Maicon, um monte de gente falando que o Maicon jogou pra caralho. Vocês estão de brincadeira, mano. Ele não fez merda. Ocupou direito seus espaços ali, o meio de campo do Corinthians, pra minha surpresa, funcionou bem. O zumbi do Carrilho fez um bom primeiro tempo, caindo pela direita ali, criando jogadas, depois ele morre e tem que tirar. Só faltava eu ter que agradecer esses caras, vocês estão de brincadeira. Fala do Mateuzinho aí, fez uma bela partida o Mateuzinho. Fez uma bela partida, é aquelas 3 por ano que ele faz, e vocês acham que tá bom. Vocês querem aplaudir? Eu não vou fazer isso. Mas reconheço o bom jogo que o time do Corinthians fez, inegável. Do caralho, é isso, é nóis, que bom. Repito, eu quero ser feliz, não quero ter razão. Beleza? Beleza. Como eu disse que não fizeram mais que obrigação. Sejam campeões. Só ter feito um jogo bom na ida contra o Cruzeiro não basta. Não passamos pelo Cruzeiro ainda. Tem o jogo da volta ainda. Continuamos de olho em vocês. Continuamos de olho em todos vocês. Não pensa que passou, que já era, que vocês estão consagrados. Porra! Enfim. Mas reconheço o bom time que o bom jogo que o Corinthians fez. É isso, tá? Mas é isso, não adianta ficar querendo me agradar também. Vocês viram o Memphis querendo me agradar aí? Tirou uma foto pra mim aí. Vocês viram a foto que o Memphis tirou pra mim? Pra me agradar. Fala, Thierry Red Bull. É claro que é uma piadinha minha. Você acha que o Memphis nem sabe o que é o canal do Povo Escolhido. Mas é isso, tá? Bom jogo do Corinthians, sensacional, é nóis, tamo junto. Beleza, então vamos a alguns desdobramentos desse pós-jogo de Cruzeiro e Corinthians, né? A polêmica do gol. Então vamos lá. Não teve polêmica nenhuma. Ninguém reclamou de nada. Nenhum jogador do Cruzeiro reclamou de nada. O Cássio não reclamou de nada. Foi pro VAR. Né? E por que eu tô falando isso? Vocês já vão entender. Foi pro VAR. Divulgaram o VAR. E o VAR olhou e falou normal. Não foi nada. Tá? Por quê? Porque todas as imagens do VAR não mostram absolutamente nada. Tá? O que eu acho? Tá? Todos que já jogaram bola uma vez na vida. Dá pra ver que a cabeçada do Memphis foi esquisita. Aquelas que parece que foi com o olho, foi meio torta, porque ele armou para dar aquela cabeçada, ele deu a cabeçada, o Cássio até cai, porque o Cássio espera que a bola vai no gol e a bola sobra meio que no pé dele. Beleza. O que eu achei na hora? Que foi a cabeçada meio esquisita, deu sorte, a bola sobrou para ele e fez o gol. Pois bem. E aí surge a polêmica, surge uma imagem por trás do gol que mostra a bola batendo no braço do Memphis. Então vamos lá. E claro, toda a anticorintiania histérica já começa aí. Gol irregular, tinha que estar no lado do gol. O tal do Massinha lá, o Jabba the Hutt lá daquele programinha ridículo. O gol foi irregular, constrangedor. E de onde veio essa imagem que o pessoal diz que mostra com clareza a bola batendo na mão? Pra mim não mostra porra nenhuma com clareza. Pra mim não é nada claro, é uma coisa meio nebulosa, uma coisa meio esquisita, mas que pra anticorintianos é o suficiente pra dizer que o Corinthians foi beneficiado e que, portanto, prejudicaram o Cruzeiro. É nojento, mano, é nojento, mas repito, é o ônus, é o preço que a gente paga por torcermos por um time tão grande e que incomoda tanta gente, tá? A imagem é do grande Cris Sevieri, um cara sangue bom pra cacete, corintianaço, baita profissional, o cara que tava ali atrás do gol, falei com ele hoje, ele falou, Kaká, eu peguei a imagem sensacional. A bola vindo, o Yuri ajeitando, o Memphis cabeceando, porra, do caralho. Nem vi o lance da bola da mão. Da bola na mão. E muita gente falando que teve, que foi manipulada, que tem inteligência artificial, onde já se viu um corintiano gravar aquele negócio pra fuder com o Corinthians. Então, vamos lá, pessoal, pra vocês que não conhecem, não façam isso. Não façam isso, o Cris é firmeza pra caralho, é corintiano pra caralho. Só faltava vocês acharem que ele quis prejudicar o Corinthians. Aí vocês vão falar, mas se ele é corintiano, ele não devia ter mostrado a imagem. Nem ele percebeu. Nem ele percebeu, só falta vocês acharem realmente que o cara quis prejudicar o Corinthians. Não quis e não prejudicou. As pessoas estão falando isso e eu falo de qualquer jeito, a gente ruim, a gente, enfim, a gente que tem tesão em fazer isso com o Corinthians, tá? Mas como eu disse, na hora ninguém reclamou, o Cássio não reclamou.
Vocês acham que se alguém achasse que a bola bateu no braço, ninguém ia falar nada? É só com a gente, mano. É incrível como essas coisas acontecem, né? E eu escrevi aqui, ler Caioba. Meu mano Caioba escreveu um negócio aqui. Vou ler pra vocês. Ele escreveu assim, ó. Eu não tive tempo de vir aqui falar com você sobre a famosa mão do Memphis na bola que acabou originando o gol do Corinthians por conta de várias questões, papapá. Muita coisa acabou de me pedindo, tá? Pra mim, a bola toca assim na mão do Memphis. Caioba, pra mim não é claro, tá? Mas vamos supor que sim, beleza. Porém, não havia câmeras suficientes necessárias para uma análise completa. A única imagem realmente clara é do meu parceiro Cris Sevieri, e aí vieram falar que era inteligência artificial, que ele estava tentando prejudicar o Corinthians. Sinceramente, um absurdo. O Cris é um dos caras que vive Corinthians, trabalha de forma independente e entrega um conteúdo gigante. Nada do que falaram sobre ele faz sentido. Enfim, o ponto é, pra mim bateu na mão, mas assim como em vários outros anos, ainda mais tratando-se de Corinthians e Copa do Brasil, o Corinthians foi prejudicado e não teve o mesmo barulho da mídia. É isso. Nunca tem, né? Nunca tem. Não é de hoje que isso acontece. E não é que eu ache certo ser prejudicado, longe disso. O que eu quero é que melhorem a qualidade, principalmente do VAR, para que erros como esse deixem de acontecer, principalmente com o Corinthians. Domingão temos uma decisão, uma semifinal que pra nós já é uma final, vamos pra cima, vai Corinthians. É isso, o Caio. E eu queria complementar o que você tá falando com o seguinte. Muita gente fala, e o lance contra o Flamengo, na final da Copa do Brasil, que a bola bate no braço do zagueiro do Flamengo e ninguém fez nada. Você tem razão. E o lance do gol de mão do Lucas, na semifinal contra o São Paulo, que os caras passam com o gol de mão. Vocês também têm razão. Sem falar de outros que eu já vou falar. Mas eu vou dar minha opinião pra vocês. Podem me xingar. Foi o que eu falei na época e eu repito agora, tá? O lance contra o Flamengo, na bola na mão do zagueiro do Flamengo. Muita gente me xingou. Eu não teria dado. Cara, pênalti pra mim é coisa séria, mano. Pênalti em semifinal e final de campeonato é coisa séria. Bolinha que raspa na mão, pra mim não tem que dar. Então quando as pessoas falam que o Corinthians perdeu a final da Copa do Brasil pro Flamengo porque roubaram a gente, eu falo que não é verdade. Não é verdade. Minha humilde opinião, querem ficar bravos, fiquem. Nada quer dizer que se fosse aquele pênalti, aquele gol, o Corinthians teria sido campeão. Não é verdade. Aliás, muita gente diz que só não fomos campeões porque o Roger Guedes perdeu aquele gol no segundo jogo. Também não é verdade. Se o Roger Guedes marca ali, o Dorival não teria feito as substituições estúpidas que ele fez, tirou todo mundo do time do Flamengo, o Corinthians cresceu e empatou o jogo. O jogo era outro, não dá pra saber. O ponto é, pra mim, pênalti é uma coisa diferente disso daí que tá virando pênalti pra muita gente. Isso pra mim não é pênalti. Eu não teria dado aquele pênalti da bola na mão do Flamengo. Pronto, podem me xingar. O mesmo vale pra mão do Lucas. Na época, reparem, ninguém reclamou. Ninguém viu. Ele já tá caindo em cima da bola e a bola... Pois bem. De novo, mesmo raciocínio. Vamos lembrar, porque agora é fácil falar que a gente só não ganhou do São Paulo porque roubaram a gente. Tomamos um atropelo naquele jogo. O time do Vanderlei, uma piada. Era os caras em cima de nós assim o tempo inteiro. Se não saísse ali, sairia depois. Falar que nós perdemos por causa daquele lance, eu também acho exagerado. Repito, não é o tipo de lance que eu acho que tem que apitar. Os caras fizeram a jogada toda, a bola tá entrando, o cara tá caindo, a bola bateu na mão do cara. Mano, pra mim faz pai, pra mim, ninguém é obrigado a concordar. Da mesma forma, agora, o gol do Memphis, mesma coisa. O cara pula, cabeceia, mano, se teve um raspão ali no braço do cara e pinga e sobe, desculpa, é gol, mano. É gol. Qualquer coisa diferente disso é procurar pelo em ovo. Que é exatamente o que o VAR faz. Isso não é futebol, mano. Isso não é futebol. Ou seja, o que a gente tem que falar é exatamente isso. Quando vale pro Flamengo, quando vale pro São Paulo, ninguém grita. Quando é pra nós, os caras dão chilique. Faz parte. Eu sei que é irritante, mas tem um lado bom também. É o preço que a gente paga por ser grande pra caralho. É isso. É o Corinthians. Os caras estão sempre procurando alguma coisa. Engraçado que em 2018, o lance do Dedé, ninguém fala. Ali sim um escândalo. Final de campeonato. Primeira vez que o VAR trabalhou na história. Muita gente fazia piada, né? Quando tiver VAR, o Corinthians não ganha mais nada. Olha só que ironia. Foi assim com o VAR roubando a gente na nossa casa. Aquele vagabundo do Dedé. Amando do Mano que foi gritando, cai. Claro, vai fazer o quê? E aquele Wagner Nascimento lá que um dia vai... se existe um inferno é pra lá que ele vai, entendeu? Não é a primeira vez. Esse cara fez isso contra nós também. O América Mineiro. O pênalti de costas do Piton. Vocês lembram daquilo? Pois é, não é o mesmo escândalo. E agora tem um monte de gente fazendo escândalo de um suposto raspão da bola na mão do Memphis. Mano, vamos pro inferno, mano. Vamos pro inferno, tá? O Coringão ganhou, mereceu ganhar. Podem falar o que vocês quiserem. Fodam-se. É isso, tá? E foi espetacular. E foi espetacular. Quarta-feira foi espetacular. Ver toda a repercussão do que estão falando, principalmente do que a torcida do Corinthians fez com a torcida do Cruzeiro. Uma covardia, né? Uma covardia, falei pra vocês. Só tem uma coisa que é mais foda que a torcida do Coringão. É a torcida do Coringão fora de casa.
E a torcida do Coringão fora de casa, com os instrumentos, com as bandeiras, então é mais covardia ainda. Torcida do Coringão fora de casa, com os instrumentos, com as bandeiras e os caralho, com o placar na frente, é covardia, tá? Covardia. O que a gente fez com a torcida do Cruzeiro na quarta-feira não se faz, tá? Aliás, eu sempre falo pra vocês, né, que a torcida do Corinthians gosta de se exibir. É verdade, a gente gosta de se exibir, a gente gosta de se aplaudir depois. A torcida do Coringão é foda pra caralho, né? E o meu querido Budal, Marcel Budal, uma lenda das arquibancadas, falou pra mim, corrigindo, falou: não é só se exibir, Kaká, a gente vai lá pra trabalhar. Verdade, Budal. E a gente sempre faz isso, sempre falei isso também. Pra gente é coisa séria. A gente vai pra arquibancada pra trabalhar, temos um trabalho pra fazer, não estamos ali pra brincar, pra assistir, pra fazer filminho, estamos ali pra empurrar mesmo, é isso, tá? Mas que a gente gosta de se exibir, a gente gosta, né, Budal? A torcida do Corinthians é foda. Nós somos exibidos pra caralho, sim, vocês têm toda a razão, tá? É isso. Ainda sobre esse papo todo, dessas polêmicas todas, eu escrevi aqui. Sabe por que isso pega contra nós? Diretorias frouxas. Sim, o Corinthians tem diretorias frouxas, que não falam nada. Muito antiga, ó, a última vez, vou falar pra você, a última vez que eu vi alguém lá dentro lutando por nós e rebatendo, cara, foi começo dos anos 2000, o diretor de futebol era o Cittadini. Cittadini rebatia o Marco Aurélio de São Paulo, ele rebatia o Sporco, ele batia a boca com os caras, ele botava os pingos nos is. Cara, não tem mais. Os caras falam o que querem. A imprensa faz o que quer e o Corinthians fica quieto. Então esse tipo de narrativa vai pegando. É uma coisa irritante isso. E por que eu tô falando isso? Entre outras, vocês viram que saiu um vídeo aí de um cara, Bulgarelli o nome dele, é esse? Era um jornalista da ESPN. E ele contou uma história, mano, que é sensacional, mas é nojento. Mas é sensacional, envolvendo o seu José Trajano, que era o chefe da ESPN na época. Já fiz vídeo sobre isso, depois vejam o vídeo que eu falo do Castrilli, Javier Castrilli, semifinal da Copa do Brasil, semifinal do Campeonato Brasileiro de 98, tá? O Corinthians jogava por 2 empates contra a Portuguesa. Tem um vídeo só sobre isso pra vocês assistirem depois. No segundo jogo, o primeiro jogo empatou. No segundo jogo o empate era do Corinthians. O jogo foi 2-2, tá? Os 2 gols da Portuguesa foram irregulares, os 2. E o Corinthians fez 2 gols de pênalti, um no final do jogo, que pra muita gente foi um escândalo, que eu acho que não foi. O César faz um movimento esquisito com o braço, o juiz deu mão, ok. O primeiro pênalti eu acho que foi sim, o Evair puxa o Cris pelo pescoço, é pênalti sim. Mas enfim, acabou o jogo e o Milton Leite que estava narrando e o Tostão que estavam comentando disseram que por eles os 4 gols não teriam. Que os 4 gols foram irregulares. Ou seja, o jogo terminaria empatado do mesmo jeito e o Corinthians classificado. Cara, esse cara conta que o Trajano ligou ensandecido. Não é pra falar isso, não sei quem, mandou o Sois embora. Que era pra demitir o Tostão e o Milton Leite. Olha que loucura. De fato, eu vi o pós-jogo depois daquele dia, o Trajano indignado. Esse cara é um calhorda. Esse cara é o Castrilli, o juiz argentino que veio apitar o jogo. É um safado, roubaram a Portuguesa. E assim se criou a lenda de que a Portuguesa foi roubada naquele jogo. O idiota aqui fala isso faz mais de 20 anos. Mais de 20 não, né? 25, 27 anos. Puta que pariu, 27 anos. Enfim, me entreguei aqui, mas tudo bem. Uma coisa assim escandalosa. E por quê? Porque vende, porque dá ibope. O Milton Neves ficou falando disso assim durante um tempão. O pessoal da ESPN se divertindo com isso durante um tempão. É assim. É assim que fazem as coisas às custas do Corinthians, é sempre assim. E não tem quem nos defenda. Juca Kfouri recentemente escreveu sobre isso. Que o Corinthians foi prejudicado naquele jogo. Mas na época ele não fez isso. Na época ninguém gritava a nosso favor, ninguém falava, mano, vão tomar no cu, o que vocês querem? E é assim que é assim que sempre foi, é assim que sempre vai ser. A diferença é que agora tem gente gritando aqui também. Nós estamos apontando as incoerências e as safadezas dessas pessoas, tá? E é isso, continue fazendo isso, tá? 2 vídeos pra vocês verem depois, se tiverem tempo aqui do canal. O vídeo do Castrilli, que eu acho que chama Castrilli roubou o Corinthians, e o chama Apito Amigo. É um vídeo que eu mostro vários erros de arbitragem que favoreceram nossos adversários em títulos. Títulos que os porcos ganharam graças a erro de arbitragem, que o São Paulo ganhou graças a erro de arbitragem, que o Flamengo ganhou graças a erro de arbitragem, que o Internacional... Vários! E aí eu sempre desafio esses caras, mostra um título que o Corinthians ganhou com um lance escandaloso numa final. Vocês não conseguem. Mas a narrativa pega. Porque é contra o Coringão, entendeu? Já falei pra vocês, a maior torcida do Brasil é a anticorintiana. Não tem problema. Isso nos enche de orgulho, tá? É isso, então vamos entrar em outros assuntos. Sim, temos outros assuntos, alguns assuntos sérios, todos, né, para tratar com vocês. O primeiro me pegou de surpresa já na quinta-feira.
saiu uma decisão de que os Gaviões estavam punidos, proibidos de frequentar estádios em São Paulo até o final de 2026. Até o final do ano que vem. Por quê? Porque teria tido uma briga na rua entre alguns corintianos e alguns são paulinos. E aí teve a... Eu vou ler para vocês já vou ler a nota da... minha humilde opinião, primeiro. Ridículo, né? Ridículo. Tem mais de 100 mil associados dos Gaviões, quer dizer, se 6 caras vão pra rua e brigam, como que você pode punir a torcida inteira? É uma coisa meio bizarra. Pior, quem não deveria estar na rua era a torcida do São Paulo, era mando do Corinthians. Porra, com todo respeito, até o pessoal do comando viu isso e sabe disso, que o erro foi dos caras. Mas a turminha do Ministério Público e da Federação não vê. E soltaram uma notinha lá constrangedora falando isso daí. Que os Gaviões são proibidos de frequentar estádio até o final do ano que vem. Pô, que coincidência, né? Com que rapidez essas coisas acontecem? Como tomam essas decisões de maneira rápida e às vésperas de uma decisão? Pô, vocês são os perseguidos? Somos, é claro que somos. Outras torcidas fazem coisas muito piores e não pega nada, mano. E por que isso acontece? Porque o Corinthians não tem diretoria, nossa diretoria é frouxa. O que eu escrevi aqui, mano? Ler nota à federação. Vamos lá. Deixa eu ler aqui pra vocês. Federação Paulista de Futebol. Sou Mauro Silva. Sim, eu não sabia, sou Mauro Silva. Ex-jogador da seleção, campeão mundial com a seleção. Portaria papapá. Mauro Silva, vice-presidente da federação, no uso das atribuições legais, papapá. Considerando os termos do ofício do GCRIM, datado de 10 de dezembro, expedido pelo Ministério Público. 10 de dezembro, você foi agora. Que pressa, hein, mano? Puta que pariu, que vontade de punir. Que vontade de punir. Recomenda a proibição da presença da seguinte torcida organizada: Gaviões da Fiel em todas as praças esportivas até o final de 2026. Considerando que é dever dessa entidade preservar a disciplina nos campos de futebol, informa atender integralmente a recomendação do Ministério Público de São Paulo que seja proibida a entrada nos estádios de futebol de qualquer indumentário, objetos, faixa, bandeira, etc., que identifiquem os associados à torcida organizada Gaviões da Fiel do Esporte Clube Corinthians Paulista. A Federação Paulista de Futebol oficiará os órgãos de segurança, bababá, Mauro Silva. Mauro Silva, vai tomar no seu cu, Mauro Silva. Vai tomar no seu cu. Mas o pior disso não é o Mauro Silva. O pior disso é o seu Osmar Stabile. Mandei mensagem para ele na própria quinta-feira e falei: olha, seu Osmar, com todo respeito, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha e a culpa é de vocês, a culpa é sua, vocês são uns frouxos. Como vocês sabem, o Osmar, o Fran Papaiordano, que gostam de ir na federação tirar fotinho com os caras, né? Com aquele pateta afetadinho de óculosinho colorido lá do... Isso, adoram ir lá. Somos amigo dos caras, a gente se dá bem lá. Vocês são amigão mesmo, tamo vendo. Não, mas a decisão não foi deles, a decisão não foi deles, mas que rapidez pra expedir isso aí também, né, Mauro Silva? Ou seja, vocês pensam que esses caras são amiguinhos de vocês, eles passam a mão na bunda de vocês. Vocês são uns frouxos. Não é de hoje que o Corinthians tem diretorias de frouxos, de covardes, que não faz nada, que não brigam, que não usam o tamanho do Corinthians. É incrível, mano, é inacreditável e é revoltante isso. E nunca fizeram nada. Sempre que vem esse tipo de proibição exagerada contra as torcidas do Corinthians, nunca a diretoria do Corinthians faz nada. Mandei mensagem pro Osmar, no limite do que é mal educado ou não. Mandei pro seu Pedro Soares, do jurídico também, e falei a mesma coisa. Vocês são os fracos, covardes, às vésperas de uma decisão. A gente tem um jogo importantíssimo no domingo, os caras querem tirar instrumento dos Gaviões. E vocês não fazem nada, vocês são uma vergonha. Bom, os Gaviões soltaram um comunicado dizendo que hoje, às 17 horas, teria uma reunião com o Ministério Público para tentar resolver isso. E o Corinthians soltou um comunicado finalmente. Acho que o primeiro na história de diretorias do Corinthians, incomodado com o que estão fazendo com a torcida do Corinthians. É aquilo que a gente fala aqui o tempo inteiro. A diretoria do Corinthians caga pra torcida do Corinthians. É sempre assim. Sempre foi. Mas agora parece que com um pouquinho de pressão o seu Osmar resolveu se mexer. E soltou uma notinha lá, ó, tamo junto, tamo apoiando. Parece que foi até alguém do Corinthians junto ou não, não sei. Bom, não adiantou nada. Mantiveram a proibição. Sim, mantiveram a proibição. Teoricamente os Gaviões estão proibidos de entrar em estádio até o final do ano que vem. É uma piada isso. Falei com o Ale ainda em BH, ele falou assim pra mim, já identificaram quem foi que brigou, já apresentaram quem foi que brigou. Por que não pune as pessoas que brigaram? Por quê? Porque não querem.
É óbvio, é evidente. Por mais que alguém venha com tecniquez pra cima de vocês, com juridiquez pra cima de vocês, é má vontade. É de propósito. Poderiam muito bem punir os caras que brigaram, mas não, eles querem tirar os gaviões. É assim que é. Torcida do Corinthians incomoda. Os caras ainda viram o que a gente fez em BH lá na quarta-feira e os caras falam, mano, tem que tirar esses caras daí. E por que funciona? Porque as sucessivas diretorias do Corinthians são covardes, são frouxas. Temos mais um frouxo no comando. A gente veio de uma sequência de frouxos. O Andrés era outra coisa, não posso falar a palavra que o Andrés era, mas frouxo ele não era, mas o Duílio, um frouxo. O Augusto, um frouxo. E o Osmar, frouxo. E esse tipo de coisa continua acontecendo e ninguém luta por nós. Enfim. Não adiantou ler nota dos Gaviões, não precisa, já falei o que aconteceu. Enfim, domingão é nóis. Vamos ter que contar com a ajuda das outras organizadas. O Ale até falou fazer um bem bolado ali. Vamos precisar da ajuda de outras baterias, vai dar tudo certo. Tá? Os caras, sim, querem nos derrubar. Não vão conseguir, tá? Não vão conseguir. Diretoria fraca, omissa, covarde, Duílio, Augusto Stabile e 3 bundas moles, é isso. Mais uma para vocês verem o que eu tô falando. Vocês viram o juiz que foi escalado para apitar o jogo? Então vamos lá. Rodrigo José Pereira de Lima, apita Corinthians e Cruzeiro domingo na Neoquímica Arena. Sabe quem é ele? Vocês lembram no retrasado? Corinthians brigando para não cair, jogando contra o Grêmio, lá no Olímpico. Aquele pênalti escandaloso em cima do Bidu, no começo do jogo, que o cara do Grêmio se joga em cima do Bidu, derruba o Bidu, ele não deu. E segue o lance ainda, ele expulsa o Bruno Mendes. Vocês lembram disso? É ele, tá? Mas não é só isso daí também não. Vocês lembram esse ano contra o Inter? Aquele pênalti vergonhoso. Aliás, os colorados que não caíram esse ano, não caíram por causa daquele pênalti vergonhoso que esse sujeito deu pra vocês no último lance. Aquele pênalti que não foi. Do Kaká, lembra que o cara inventou um pênalti, além dos acréscimos, já tinha acabado os acréscimos, o cara inventou um pênalti? É esse cara. Ou seja, é esse cara que vai apitar o jogo. E por que esse cara vai apitar o jogo? Porque o Osmar é um merda. É um fraco. É um bunda mole. Desculpa, seu Osmar. Quer ficar bravo? Fica. Aliás, isso é a coisa mais leve que eu vou falar do senhor hoje. Tem mais coisa pra gente falar. É isso. É incrível como o Corinthians não tem força de bastidor nenhuma. Nenhuma. Fazem o que querem. Escalar esse cara é um escárnio, mano. É um escárnio, é quase uma provocação. É quase uma tiração de sarro. Não é possível que eles não tinham um outro cara que já roubou nós inúmeras vezes pra colocar. Colocaram um que acabou de roubar a gente. Cara, é inacreditável, mano. É inacreditável. Que São Jorge nos ilumine, tá? Pode botar esse juiz cuzão aí, pode fazer o que for, nós vamos ganhar. Não vão conseguir nos derrubar, tá? Aliás, o que me leva a outro assunto. Encontro do seu Osmar Stabile com o André Sanches. Vocês viram essa? De novo, Kaká? É? De novo. Uma vez a gente tenta entender, né? Quer dizer, não dá pra entender, né? No dia que o Osmar encontrou com o Andrés na caixa, eu já falei, ó, pra mim acabou, tá? Todo o respeito que eu poderia ter por um cara ultrapassado, porém honesto, que era o que falavam, eu tinha. Dei a ele o benefício da dúvida, como dei pra todo mundo, vocês sabem... Dei pra todo mundo, é foda. Como dei a todos os que eu cobro, os que eu questiono. Eu dou o benefício da dúvida. Cansei de falar, Osmar Stabile, dinossauro, tá lá faz tempo, da turma dos vitalícios, pelo amor de Deus. O Augusto roda, cai no colo dele. Vamos lá, seu Osmar. Faça história. Seja um grande presidente. Ainda mais depois que confirmaram a sua eleição que você ficou, você não precisa animar ninguém, faz a coisa certa. Manda toda a politicagem do clube aí pra puta que pariu, faz o que tem que fazer. Mas não. Cedeu a todas as negociatas, a toda a politicagenzinha baixa pra agradar, não tem que agradar, porque senão o que, Osmar? Porque senão o quê? Se você não ceder a todos esses pedidos que os urubus fazem aí pra você, o que vai acontecer? Vão te derrubar? Você tem 1 ano de mandato, porra! Ou seja, você não faz as coisas certas porque você não quer. Você é frouxo. Pra não falar outra coisa. Porque é a segunda vez que você encontra com o Andrés. Aquela da caixa, o que ele falou? Ah, eu não sabia. Cheguei lá, você nunca sabe. Eu não sabia, cheguei lá e ele tava lá. Nós já comentamos isso na época. Então saísse, Osmar. Uma pessoa correta falaria, eu não vou participar de uma reunião com o Andrés. E tem gente que ainda fala, não, dá pra entender, porque o Andrés é o cara que sempre fez o meio de campo ali. Foda-se. Um presidente do Corinthians tem vergonha na cara, entra na sala, vê o Andrés e fala, eu não participo dessa reunião. Eu vou conversar com o presidente da Caixa sozinho. E se eu não conseguir resolver, eu não consegui, mas eu não vou pedir ajuda pro Andrés.
Já vamos falar do Andrés hoje também, tem um monte de coisa pra falar. Enfim, vergonhoso, seu Osmar. E agora parece que de novo, tá? De novo. Eu preciso ler pra vocês um e-mail que eu recebi sobre isso. Uma pessoa escreveu assim pra mim, ó. Não vou dar nome. Boa, Cacá, beleza? Como é que tá? Tá surgindo um boato que o senhor André Sanches está se movimentando nos bastidores juntamente com o senhor Juliano Bertolucci para emplacar um arrendamento do futebol do Corinthians por 30 anos. Por cerca de 4 bilhões. Nossa, quanto dinheiro. Não, não é. Isso dá pouco mais de 100 milhões por ano de investimento. É nada. É nada. Mas já falei pra vocês, vai aparecer um monte de SAF de espertão aí agora, tá? Vamos ficar de olho. Essa parece que é uma delas. Tem o Andrés por trás. Supostamente. As empresas envolvidas no negócio são a XP Investimentos, Tauan Partners e a Revi. As mesmas que arrendaram a Portuguesa e a Ferroviária. As setoristas que confirmam uma reunião do Andrés com o Stable para tratar desse assunto. Você conseguiria alguma informação mais... Tá. Então, irmão, assim que você mandou isso pra mim, eu mandei isso pro seu Osmar Stable. Porque eu tinha ouvido falar que ele tinha sido visto com o Andrés no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, no final de semana anterior, de manhã. Ele não me respondeu. À tarde, naquele mesmo dia, o mano da Energia 97 mandou, ou melhor, falou no ar, que recebeu fotos, que recebeu informações de que de fato esse encontro ocorreu. Ou seja, que o seu Osmar Stable foi encontrar com o Andrés no varanda, sei lá, do Cidade Jardim. Olha que coisa constrangedora. Que foi uma cena meio tétrica, meio patética. O Andrés chega de bonezinho, óculos escuros, tipo... tipo filme de espião da Sessão da Tarde, ninguém tá me vendo. Viram, tiraram foto e falaram que o Andrés estava lá com um japonês. Foi o que falaram. Perdoem Enfim, com uma pessoa de traços asiáticos, tá? Não deve falar o japonês, isso não tá, é politicamente incorreto. Que deu um tempo, chegou o Stable. Também com seu bonezinho, porque agora ele fez tratamento capilar, então agora ele não tira a porra do boné. Chegou ele lá, o Andrés ficou um tempinho, saiu, ficou o japonês com o Stable. Ou seja, ele foi lá encontrar o Andrés. O japonês levou, o Andrés levou o japonês pro Osmar e o Osmar ficou lá. Ou seja, é no mínimo uma reunião combinada, arrumada pelo Andrés. Caralho, Osmar! Puta que pariu, que parte você não tá entendendo? Você acha que todo mundo é burro? Você não tem uma casa pra chamar o Andrés pra ir lá, o Andrés na tua. Mas ainda bem que vocês são burros, porque a gente consegue ver quem vocês são. Dá pra ver quem você é, Osmar. Quem anda com safado é safado, Osmar. Quem anda com safado é safado. A sua pose de cara ultrapassado, porém honesto, foi pro pau, Osmar. Acabou. Sua credibilidade agora é zero. Zero. É mais do mesmo sim. Confiança em você nenhuma. Nenhuma. Puta que eu pariu, mano. É papo pra impeachment. Tô falando sério, você vai falar, Deus me livre. Mas eu sei. Mas é. Um presidente que sucessivamente se encontra com o Andrés tem que cair. Osmar, você merece cair, Osmar. Dizem que você tem falado ultimamente aí em renunciar, não aguento mais. Faça isso, Osmar. Você tem se mostrado um fraco, um covarde. Pô, eu trabalho pra caramba, não reconhece o que eu tô fazendo aqui, eu trabalho demais. Tá trabalhando errado, então. Já que é assim, pede pra sair. Seria mais digno da tua parte do que encontrar com o Andrés de novo, Osmar. Papelão, Osmar. Não dá pra defender, irmão. Não tem justificativa. Mas se ele renuncia, acho que assumiu o Armando. Com todo respeito, sem condições. Armando, cuja reputação lá dentro derreteu. Hoje, o Armando hoje é tóxico. Seja verdade ou não, tudo que atribuem a ele, não é esse o ponto. O Armando hoje lá dentro não dá. Imagina se o Armando vira presidente do Corinthians, não dá. E se o Armando renuncia também, ou se o Armando tá lá, sobra pro presidente do conselho. Pô, turma, Deus nos livre, mano. Olha a situação que nós estamos. Ou seja, não vou nem falar de Safiel de novo, tá? Eu vou ficar o cara chato, que só fala disso, é um puta plano, é o melhor que a gente tem e é bom pra caralho. Mas vocês não querem? Não tem problema, eu já tô em outra ponta. Intervenção, mano. Intervenção. Se antes eu apenas suspeitava, com o tempo virei simpático, eu já sou a favor. Intervenção judicial no Corinthians, sim. Nós temos que se livrar desses caras, sim. O Corinthians tem que se livrar do Osmar Stable, tem que se livrar do Tuma, tem que se livrar de todos esses caras que estão lá. São esses caras que nos afundaram. Aliás, não foram eles que criaram o buraco, mas eles nos mantêm no buraco. Pessoas que não têm credibilidade, que não dá pra respeitar, não dá pra levar a sério.
Enfim, puta que pariu, mano. O presidente tá andando com o Andrés. Legal, né, mano? Puta que pariu, mano. Aliás, vamos falar do Andrés. Antes, só mais uma, tá? Fotos aí do seu Osmar Stabile todo pimpão na festa da CBF. Ou seja, no dia que os caras da Safiel estavam lá apresentando, discutindo o dia da reforma do estatuto, o Osmar não pôde ir. Ele estava na festa da CBF. Pra ir na comissão, na reunião da comissão de arbitragem da mesma CBF, ele não foi. Não servia pra nada, ele falou. O Corinthians sendo roubado um dia sim, outro dia também, ele achou por bem não ir na reunião da comissão de arbitragem. Mas pra ir na festinha da CBF, ele tava lá. Num dia que a Safiel tava no Parque São Jorge. É padrão, né? Padrão. Da outra vez que os caras foram, ele também não tava. Enfim, que vergonha, Osmar. Que vergonha. Tá? Você, na melhor das hipóteses, é mal assessorado. Eu não acredito nisso. Não é sem querer. Tá? O ideal, Osmar, o ideal, não vai acontecer. Pede pra sair. Você tá falando aí, tá cansadinho, tá de saco cheio, tá pensando em renunciar. Faça isso, Osmar. Vai embora, mano. Vai embora. Você teve a chance de fazer história. Você teve a chance de botar a pau na mesa e falar, vamos resolver essa porra. Parar de trocar ideia de negociar com um vagabundo lá dentro. Nego que enchendo o teu saco fazendo politicazinha baixa. Podia fazer as coisas certas. Podia mudar o clube. Podia ter postura. Lutar por nós, pelos nossos direitos, pelo torcedor. Fazer um monte de coisa que já pedimos que você não faz. Enfim, o ideal seria isso, tá, Osmar? Pede pra sair, mano. Mas você não vai. Não tem problema, tá? Mais uma. Ingressos. Ingressos tanto do primeiro jogo, de BH, quanto do jogo de domingo. No jogo de ida, como eu comentei com vocês e apenas confirmando, de fato, abriram ingressos, primeiro iam abrir como funciona, tá? Só para explicar, cerca de 90% da carga de ingresso vai para as organizadas, 10% vai para o fiel torcedor. Já falei para vocês que eu concordo, eu acho que o grosso do negócio dos ingressos tem que ir para as organizadas, mas eu também acho que 10% para FT é pouco, poderia ter um pouco mais, tá? Mas enfim, normalmente é assim, podemos negociar e mudar isso, mas é assim. E abrir a venda dos ingressos desses 10% apenas, ou seja, cerca de 300 ingressos para o fiel torcedor, para quem tivesse mais de 120 pontos, justo. Depois de abrir para quem tivesse mais de 110, beleza. Mas antes disso, na calada da noite anterior, o Corinthians manda um e-mailzinho mequetrefe avisando, vamos começar a venda amanhã, abre primeiro às 10 da manhã para sócios. Porra. Aí você deve estar pensando, mas o que tá errado em mandar para sócio? Porque tem sócio lá que nunca vai em jogo nenhum, entrou e conseguiu comprar. E cara com 120 pontos, o pessoal de 120 conseguiu, mas quando abriu para 110, quase ninguém conseguiu comprar. Ou seja, sócios que não vão em jogo, que não tem pontuação alta, compraram. Ou seja, percebe, é safadeza. Esse é o nível do clube que você administra, Osmar. Esse é o nível de vocês. Esse é o nível de vocês. Vocês são ardilosos, para não falar outra coisa. Para não falar escrotos, bando de espertão. E tinha um monte de conselheiro, diretorzinho na arquibancada. O dia que vocês começarem a tomar tapa na arquibancada, talvez vocês mudem isso. Uma vergonha, mano. E a vergonha não foi só no jogo de ida, não. Um monte de gente com pontuação alta pra cacete ficou de fora. Mas pior, pro jogo da volta agora também. Eu tenho um relato que me mostraram, o Zé do Carmo, o grande Zé, tamo junto. O Zé, ele falou que vai em todos os jogos de leste desde que inaugurou a arena. Falou que fica sempre no mesmo lugar, na primeira fileira, encostado no vidro lá embaixo. Entrou pra comprar. Falou, assim que abriu, entrei pra comprar. Falou que as primeiras fileiras da leste inferior, todas reservadas, tudo vermelho. Indisponíveis. Ou seja, nossos bravos diretores reservaram pra eles. Reservaram pra eles. É assim que esses caras fazem. Eles realmente se acham os donos do clube, eles não têm respeito pelo torcedor. É a máxima de Miguel Marques e Silva. O dono do Corinthians é o associado, não é o torcedor. Eles acham que o Corinthians é deles. Ou seja, esses caras não têm credibilidade nenhuma. Saco cheio desses caras. Eu não vejo mais solução. Vocês não querem essa fiel? Eu tô de saco cheio também, irmão. Foda-se. Vou parar de brigar. Aliás, não vou ficar só samba de uma nota só. Mas, cara, intervenção já. Pô, você não tem medo, Kaká? Não tenho. Eu tinha, já perdi. É a máxima do Tiririca, pior do que tá não fica. Eu não aguento mais esses caras, da mão desses caras não vai sair nada. Nunca. E vocês acreditando no Estatuma, na reforma do Estatuto do Tuma. Tem que ser muito ingênuo, mano. Mesmo que tenha coisa boa lá, acaba virando letra morta. Não é um estatuto que vai fazer o clube funcionar, não. São as pessoas que estão lá dentro. E as pessoas que nós temos lá dentro hoje são de um nível baixíssimo. Baixíssimo.
Vou falar do Andrés. Caso do Andrés e do Gavioli, tá? Vou explicar direitinho para vocês entenderem o que aconteceu. Primeiro, o promotor pediu o indiciamento do Andrés, certo? Indiciamento do Andrés e do Gavioli, pedindo que os dois virassem réus para a justiça. Pediu isso para uma juíza, tá? Alegou aquele monte de coisa que vocês sabem, tá? Apropriação indébita, lavagem de dinheiro, crime tributário, uma par de coisa, beleza? Beleza. Mandou para a juíza, para dona Márcia, blá blá blá. E a juíza sumiu. Né? Todos aqui cobrando, cadê a juíza? Cadê a juíza? Por que não acontece nada? Pois bem, finalmente a juíza apareceu, tá? E eu vou ler para vocês o que a juíza falou. Mano, é sensacional, né, mano? Ah, é demais, mano. Chega a ser inacreditável, mas vamos lá. Mano. Vamos lá. A Justiça de São Paulo decidiu não aceitar parte da denúncia feita pelo Ministério Público contra André Sanches e Roberto Gavioli. A juíza Márcia Mayumi Okoda Oshiro entendeu que não há provas suficientes para acusá-los de lavagem de dinheiro ou crimes tributários. Segundo a magistrada, os gastos pessoais no cartão corporativo do Corinthians não caracterizam tentativa de esconder dinheiro, mas podem indicar apropriação indébita, quando alguém usa algo que não lhe pertence. Como só esse crime continua na investigação, a juíza afirmou que não é a vara adequada para seguir com o caso e enviou o processo para uma vara criminal comum. Mesmo assim, ela determinou medidas para garantir a continuidade da investigação. Bloqueio de até 480 mil nas contas do Andrés e do Gavioli, valor apontado como desviado pelo Ministério Público. Proibição de contato com testemunhas e dirigentes do Corinthians. Proibição de sair do país sem autorização judicial, tá? Isso foi o que ela falou. Ou seja, ela disse que não teve lavagem de dinheiro ou crime tributário, mas manteve as cautelares. As cautelares são esses três que eu falei, tá? Não, tá aqui. O bloqueio do dinheiro, a proibição de contato com testemunha, ou seja, se o Andrés for visto mais uma vez com Osmar, é para mandar prender. Ele tá proibido. A própria juíza manteve isso. Eles não podem comunicar com ninguém lá de dentro. E proibição de sair do país sem autorização judicial. Ou seja, o Andrés não pode mais dar rolê com o Ronaldo em Ibiza, tá? Já é do caralho, tá? Já é sensacional. Mas o Dr. Cássio falou, não. O Dr. Cássio falou, não. E o Dr. Cássio replicou, mandou o seguinte para a dona juíza. Leiam essa peça é sensacional, acompanhem, tá? Ciente da decisão, papapá, do dia de hoje, ou seja, 11 de novembro, e não na data que constou 9 de dezembro, que era a data para a senhora fazer isso. Essa informação é importante porque hoje pela madrugada peticionamos uma exceção de suspeição. Ou seja, o Cássio Concerino está pedindo exceção de suspeição. Vocês vão entender. Que não foi juntada até o presente momento, que não se sabe o motivo. O recibo da juntada está as folhas tal, o horário é tal. Logo após a juntada pessoal de FA, é a ficha de antecedentes, né? Por parte da julgadora em ato processual anômalo. Porque ela só teria juntado a folha, a ficha de antecedentes criminais do Andrés. E não do Gavioli também, o que o juiz achou, o promotor achou estranho. Que examinado em conjunto com uma tríade de outros fatores, gerou a hipótese de parcialidade objetiva, ou seja, está dizendo que a juíza é parcial. Grave o que ele está falando aqui. Nos termos da construção jurisprudencial do STF. Portanto, antes de proferir a decisão de recebimento parcial da denúncia, que foi o que ela fez, e rejeição dos claríssimos crimes de lavagem de dinheiro e tributário, a insigne magistrada, a juíza, deveria se manifestar nos autos de exceção de suspeição. Deveria se declarar suspeita, se declarar parcial. Porque a decisão proferida hoje, depois de 60 dias, é nula. O juiz está falando que a decisão é nula. Essa decisão dela, eximindo o Andrés de crime tributário, de lavagem de dinheiro, mas mantendo os outros, é nula. Já as cautelares não o são, porque não envolvem conhecimento de mérito. Nos termos do artigo tal, caso o juiz não aceitasse a suspeição, deveria autuar em apartado da petição, dar sua resposta em 3 dias com a possibilidade de produção de provas e remeter os autos em 24 horas. Houve erro em procedendo, passível inclusive de correição parcial que será estudada. A decisão proferida é nula, especialmente porque se a suspeição for julgada procedente pelo Tribunal de Justiça, ficarão nulos os atos do processo principal nos termos do artigo tal.
Dessa feita, estamos juntando a peça de exceção. Demais, verifica-se que fizemos vários pedidos na cota introdutória. Requer-se que se examine... Tá. Assinado o Dr. Cássio Conselheiro, ou seja, pedindo que ela se declare parcial, tá? E ela respondeu. A dona Márcia. Ou seja, esse pedido de exceção de suspeição do Cássio Conserino fez com que a juíza se manifestasse logo na sequência. E ela disse o seguinte: isso forçou a dona Márcia a responder, parece que é um procedimento comum. Ela respondeu e disse o seguinte: não sou parcial. O meu relacionamento, de novo para vocês, ela é professora na FAAP. O chefe, o coordenador do departamento do qual ela faz parte, onde ela dá aula, é o advogado do Andrés. Olha que loucura, mano. Não é foda, mano. É foda. É difícil de engolir. Eu sei que é foda, mas vamos lá. Vai dar tudo certo. Mas ela respondeu: não sou parcial. Meu relacionamento com o professor tal é de notório conhecimento, não escondi nada, não tem nada que faça com que eu seja parcial aqui. Não demorei. Faz parte, é um processo complicado, blá blá blá. Falou, por eu ter trabalhado no GCRIM, porque ele alegou isso também, que ela trabalhou no GCRIM, que é o juizado especial de ocorrências que acontecem no estádio, de torcida e tal. E o promotor falou, porra, ela conhece os caras, ela trabalha no GCRIM, porra, não dá. E ela fala, de fato, mas o GCRIM não me torna parcial. Mas, disse ela, considerando-se a possível nulidade da minha decisão, porque de fato podem considerar a decisão dela nula, suspendo minha decisão. Ou seja, o promotor Cássio conseguiu uma baita vitória aí. Suspendo minha decisão sobre crimes tributários e lavagem, mas mantenho as 3 cautelares. Ou seja, a decisão sobre crimes tributários agora e lavagem vai para o TJ, vai para o Tribunal de Justiça. Ou seja, bela decisão da dona Márcia, tá? Se o pessoal suspeitava ou não dela, talvez ela, acho que ela, tipo, muitos vão falar isso, tá? Supostamente. Ela tentou, viu que não passou, ela falou, opa, mas enfim, ela fez a parte dela, tá? Cara, melhor impossível. Porque com isso agora, o Tribunal de Justiça, que dizem que é mais brabo, vai analisar se houve lavagem de dinheiro e crimes tributários. E provavelmente vai dizer que sim. Ou seja, provavelmente, Andrés vai se fuder, resumindo, tá? Mas e manteve as cautelares, como eu falei. Ou seja, o Andrés não pode sair do país, o Andrés não pode movimentar dinheiro, 480 pau bloqueados que eu duvido que encontrem na conta dele, tá? E qual que era a outra? Não pode sair do país e não pode se comunicar com ninguém do clube, tá? Ou seja, muito bom, tá? E dá pra melhorar, porque o doutor Pantaleão, eita, vamos ler, doutor Pantaleão pediu o afastamento, finalmente, olha só que loucura. Vamos lá. Matéria de Thiago Salazar e Thaís Bueno. Deve ter doído pro Salazar escrever isso aqui com todo respeito, supostamente, né? Pantaleão envia ao Conselho Deliberativo sugestão de afastamento de Andrés do Corinthians. Presidente da Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians, Leonardo Pantaleão, protocolou no Conselho Deliberativo uma sugestão de afastamento imediato do ex-presidente André Sanches diante das decisões proferidas pela Justiça de São Paulo na última quinta-feira. A Justiça rejeitou, na quinta-feira, parte da denúncia feita pelo Ministério Público contra Andrés. O ex-presidente foi acusado por apropriação indébita agravada continuada, lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário, crimes relacionados aos gastos regulares e no caso corporativo do clube 18 e 20. As duas últimas acusações não foram acolhidas pela juíza responsável do caso. André Sanches, vale lembrar, faltou escrever o resto aqui, né, Salazar, que a gente falou, né? Que ela já se declarou, enfim, acabei de explicar. André Sanches, vale lembrar, já está afastado do Conselho Deliberativo e do CORE. Entretanto, o próprio ex-dirigente havia solicitado o afastamento, após aconselhamento de Romeu Thoma Júnior, decisão que lhe garante autonomia suficiente para retornar às suas funções quando bem entender. O ofício de Pantaleão tem caráter opinativo. Trata-se apenas de uma sugestão enviada ao presidente do CD, Romeu Thoma Júnior, e aos demais membros das comissões de ética e justiça do clube. Pantaleão defende que André Sanches seja afastado até que todas as investigações contra ele, tanto internas como externas, sejam devidamente concluídas. No documento ao qual a Gazeta teve acesso, Pantaleão baseia assim uma medida cautelar para definir o futuro do ex-presidente. O vice do Conselho Deliberativo considera insuficiente o pedido voluntário de Andrés, justamente por lhe conferir a liberdade de reverter a decisão a qualquer momento. Ou seja, do jeito que tá, o Andrés pode falar, quero voltar. Com isso, o Pantaleão tá falando não, ele tem que ser afastado pelo Conselho. Perfeito, tá?
Tal característica revela a insuficiência dessa providência para assegurar estabilidade, previsibilidade e segurança institucional, sobretudo diante da gravidade objetiva dos fatos e da existência de medidas cautelares judiciais que impactam diretamente o ambiente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Pantaleão, portanto, sugeriu que Tuma Júnior convoque com urgência, que o caso requer, uma sessão no plenário do Conselho Deliberativo, destinada a deliberar sobre a proposta de afastamento de André Sanches de suas funções no clube. A presença e manifestação, a Gazeta tentou contato com o Pantaleão, mas não obteve retorno, Eu também tentei conversar com o Dr. Pantaleão, que também não respondeu. Deve estar bravinho comigo com todas as pancadas que tomou com razão. Mas assim, parabéns, seu Pantaleão. Parabéns, até que enfim, finalmente vocês fizeram o que tinha que fazer. Sugeriu ao Conselho Deliberativo que delibere sobre o caso do Andrés. Ou seja, agora está na mão do Tuma. Cabe ao Tuma, que fala por aí que por ele não puniria o Andrés, porque para ele não teve crime, né? Cabe ao Tuma pautar isso daí ou não. Estamos aguardando ansiosamente. Quando vocês acham que o Tuma vai pautar isso daí, senhores? Enfim, não sei, é de se pensar. Vocês podem falar nunca. Eu também pensava isso. Mas o que leva o Pantaleão a fazer isso? Vocês acham que são apenas intenções republicanas e querendo o bem do clube? Eu gostaria muito de acreditar nisso. Tentei falar com o Dr. Pantaleão, não consegui. Queria muito acreditar nisso, tá? Mas considerando-se que o Pantaleão e o Tuma se dão muito bem, o Pantaleão não faria isso sem conversar com o Tuma, né? Estou especulando aqui, tá? Supostamente. Estou especulando. Ou seja, será que houve alguma mudança ali nos humores de Romeu Tuma Júnior? Será que o Tuma resolveu finalmente levar esse caso ao plenário? Finalmente vão debater? Tomara que seja, tá? Tomara que seja. É difícil confiar nos nossos bravos conselheiros, é difícil confiar nessas pessoas que estão lá dentro do clube hoje. Mas enfim, vamos ver, tá? Mais uma. Seu Paulo Pedro, macho alfa do 82. Seu Paulo Pedro. Figuraça, seu Paulo Pedro. Vamos lá, tem uma aqui, ó. O seu Paulo Pedro falou de novo, tá? Aquele mesmo papo sobre Safiel e tal. Esse movimento de fora pra dentro, eles insistem nisso, né? Que é uma coisa de fora pra dentro, né? De fora do clube pra dentro, né? Não, isso porque o Vessone estava comentando isso, tá? Ele escreveu assim: sim, o movimento não deveria ser de fora pra dentro, tem razão. Vamos esperar, fiel. Vamos esperar que os mesmos que implodiram o clube financeiramente, blá blá blá. Vessone deu a pancada dele aqui, né? Então, lá tá o seu Paulo Pedro falando. Esse movimento de fora pra dentro não foi uma escolha das mais felizes. Se foi uma escolha. Foram para mais de 50 entrevistas. Bastou um dia de entrevista minha, 40 segundos na CNN, para ser alvo de xingamentos haters. Seu Paulo Pedro. Renuncia também. Aliás, deixa eu lançar um negócio aqui. Vocês, conselheiros do clube, vocês estão injustiçados pela torcida. Eu clamo a vocês todos. Renunciem coletivamente. Pessoal do 82 que não agrada a ninguém, renunciem todos vocês. Romeu Tuma Júnior que desagrada tanta gente. Pô, é injusto vocês sofrerem tanto assim. Renuncia, turma. Renuncia, Pantaleão. Renuncia, Osmar. Renuncia, Fran. Renuncia, seu Paulo Garcia. Renunciem todos vocês. Já que vocês amam tanto assim o clube e a torcida quer matar todos vocês, renunciem. Por que vocês não fazem isso? Em nome do amor que tenho pelo Esporte Clube Corinthians Paulista e levando-se em conta a minha incompetência em agradar os nossos excelsos torcedores, venho por meio dessa renunciar ao meu cargo de conselheiro. Vão embora! Vocês não vão embora para casa. Vocês poderiam fazer isso. Seu Paulo Pedro, dá até dó de você aqui, coitado, sendo aviltado de maneira vil e injusta por torcedores injustos, que não reconhecem o grande trabalho que o senhor presta ao Corinthians, seu Paulo Pedro. É muito injusto esses haters, né? O associado merece respeito. O conselheiro corintiano merece respeito. Essa parte agora é sensacional, prestem atenção. Ouvi algo que me entristeceu. Uma cláusula que, se o Conselho Deliberativo rejeitar, vai para votação do associado mesmo assim. Aí ele falou assim, é a cláusula sai para lá conselho. O conselheiro representa o associado. É uma função representativa. Ele é eleito pelo associado. Sim, doutor Paulo Pedro, mas entenda, a Assembleia Geral é soberana.
A Assembleia Geral de Sócios é soberana. Essa sua declaração aqui é patética. É a cláusula sai pra lá, conselheiro. Sai pra lá, conselheiro arrombado. É isso que significa, seu Paulo Pedro. Sai pra lá, conselheiro incompetente. Sai pra lá, conselheiro que não consegue colocar o Corinthians de pé.